Bem, então nós vamos fazer o nosso primeiro programa da semana 3. Nesse primeiro programa, que a pedido é o seguinte: faça um programa que solicita ao usuário informar inicialmente se deseja realizar cálculos com valores reais ou inteiros. O usuário deve entrar com real ou inteiro, ou seja, ele vai entrar com, tá vendo? Entra entre aspas, é um texto. Isso aqui é chamado de string. Então ele vai entrar com uma string, uma palavra. Uma string pode ser uma sequência de caracteres, pode ser numérico, alfanumérico. Aqui a gente tem a palavra inteiro. Se for exatamente igual a isso, ele quer usar número inteiro. Se for real, é porque ele quer usar número real. Então esse é o primeiro ponto. O que está pedindo? O usuário deve entrar com real inteiro e caso o texto digitado não seja um destes dois, o programa deve ser encerrado. Então a primeira coisa é checar se o usuário entrou ou com a palavra real ou com a palavra inteiro. Se não for, tem que terminar. Então é para checar a entrada. Caso contrário, ou seja, o que é o programa? O programa solicita ao usuário que entre com o valor do tipo escolhido. Então, se ele entrou com real ou com inteiro, entre com o número inteiro, então. Se não, entre com o número real. Aí, dependendo do que ele escolher, no caso de ter escolhido trabalhar com o número inteiro, o programa deve informar se o número é par ou ímpar. A outra situação, no caso de ter escolhido trabalhar com o número real, o programa deve isolar o primeiro dígito da parte decimal e verificar se ele representa um número par ou ímpar. E o conceito que a gente vai trabalhar aqui, além, claro, de reforçar if, else e tudo mais, e if dentro de if também, é o conceito de tipo de dado string. Essa é a novidade para a gente. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos rever aqui o inicinho. Tá? Ele quer que valide a entrada se o usuário vai digitar real ou inteiro. Tem que ser um desses dois, senão finaliza o programa. Então, eu vou ter uma variável que eu vou chamar de tipo, e ela, na verdade, ela não vai ter essa conversão que a gente fazia, seja para int, seja para float, ela não vai ter, porque ela não é uma variável numérica. Ela é para ser, de fato, uma variável string mesmo. Então, ela não precisa de conversão. Nós não vamos converter nada aqui dessa entrada. Então, entre com real, caso entre com palavra, com a palavra real, caso queira números reais, ou com a palavra, vou dar uma quebra de linha, ó. Não, quebra de linha no input, não sei se vai funcionar. Caso queira números reais, ou com a palavra inteiro, caso queira número inteiro. Ok, dois pontos de espaço, né? Então ele vai imprimir isso para o usuário. Deixa eu chegar para cá. Então aqui eu já tenho um tipo. O que é necessário fazer? Aqui vai se misturar entrada, processamento e saída, tá? Eu vou até colocar aqui entrada e processamento. Deixa a saída aqui para depois. Deixa eu passar aqui, deixa um pouquinho, né? Para a gente poder ver melhor a tela. E aqui o que vai ter que ser feito, então? O teste da entrada. Se o tipo, deixa eu dar uma quebra de linha aqui. Opa. Se o tipo for diferente, e aí como é string eu tenho que colocar entre aspas, olha. Diferente da palavra real. Vou colocar inteiro primeiro aqui, que ele no enunciado colocou primeiro inteiro. Se for diferente de real e o tipo for diferente da palavra, seja inteiro ou real, se for tipo diferente de inteiro e tipo diferente de real, porque ele não pode ser diferente dos dois. Se ele for inteiro, ele já vai ser diferente de real. Então é por isso que nós temos um AND aqui. Se fosse ou, quando eu digitar a palavra real, ela vai ser diferente de inteiro. Então essa condição vai ser verdadeira. Como teria um ou, um lado sendo verdadeiro, ele já vai entrar. Então não pode. Tem que ser o AND. Então se isso for verdadeiro, mensagem de erro. Dois pontos aqui e mensagem de erro. Um print informando entrada inválida, terminando. Pronto. Agora, se não, é o que? É o programa. Ou seja, se essa condição não for verdadeira, ele vai fazer o que vier aqui na frente. Então, o que nós temos que fazer agora? Verificar se o tipo é igual a inteiro ou se ele é real. Então, se o tipo é igual a inteiro, o que é para fazer? Em algum momento vai ter um else, porque é o caso, vou até comentar aqui, ó. Opa,
caso tipo seja real. Então, se o tipo for igual a inteiro, o que é para fazer? O programa deve informar se o número é par ou ímpar. Então, se tipo é igual a inteiro, de novo, olha a comparação. O que eu quero comparar de valor string, como o tipo ele é do tipo string, então eu vou precisar comparar entre aspas, sempre, tá vendo? Pode ser aspas simples ou dupla, aqui eu estou usando aspas simples. Então, sempre lembrar disso. Se o tipo for igual a string inteiro, então o que eu preciso fazer? O input de um número inteiro. Então, aqui vai ter o num, o número que eu quero entrar, eu vou chamar de num a variável, vai ser um input, mas aqui eu já vou converter ele para inteiro, tá vendo? E o input aqui pedindo entre com valor inteiro. Se não, o num vai ser para float. Na verdade, ele vai converter a entrada aqui para float e eu vou pedir um número real. Tá? Então, num caso, ele converte para int, no outro ele vai converter para float. O que tem que ser feito aqui dentro? É diferente o que eu vou fazer para o caso de ser um número inteiro e para o caso de ser um número não inteiro. Então, aqui eu vou ter que fazer o restante aqui na frente. Olha, não posso só fazer depois do else. Mesmo que a minha variável tenha o mesmo nome, que é num. Eu tenho que fazer coisas diferentes. Olha o que pediu aqui em cima. Caso seja escolhido entre um valor de tipo... no caso de ter escolhido trabalhar com o número inteiro, o programa deve informar se o número é par ou ímpar. Como é que eu verifico se o número é par ou ímpar? Se num por cento, ou seja, o resto da divisão de num por 2 for igual a zero, então o número é par. Se não, o número é ímpar, ou seja, o número para ele ser par, quando dividido por 2, tem que dar resto zero. Eu poderia verificar se o número é múltiplo de qualquer coisa, 3, 4, 5, mas ele pede para ver se é par. Então, um número par ele é múltiplo de 2, e é isso que está sendo verificado aqui. Se o resto da divisão de num por 2 dá zero. Lembrando que tem o operador de resto, que é o porcento. Então, se essa condição for verdadeira, o que tem que fazer? Eu vou imprimir o número é par. Inclusive, eu posso imprimir assim, ó, fazer o formatado, o número inteiro, eu vou colocar aqui qual é o número, que seria o num, é par. E aí teria o else aqui, ó, que é o quê? A mesma coisa, só que agora o número é ímpar. O número é ímpar. Então aqui eu já tenho um if com else no caso do número não ser um valor inteiro. Então posso até testar essas condições, essas opções. Ó, posso já executar. Entre com a palavra real, entre com a palavra real caso queira números reais ou com a palavra inteiro caso queira números inteiros. Se eu entrar com qualquer coisa aqui, ó, ele já vai falar entrada inválida. Tá vendo? Então eu entrei com uma palavra que não era nenhuma das duas que ele queria. Então já testei, ele vinha aqui na entrada inválida. Agora, essa parte do else aqui, ó, vou até comentar. A entrada é válida. Então agora que a entrada é válida, quer dizer, agora nós queremos dar um exemplo de entrada válida. Então real, pronto. Ele entrou, ele veio no else, ele verificou se o tipo é igual a inteiro ou não. Como não foi, ele veio aqui, ó, entre com valor real. Foi o que ele fez. Porque eu pedi real. Então, vou entrar aqui com qualquer coisa, o programa já vai terminar porque eu não fiz essa parte. Aqui, se eu tivesse já entrando com o número inteiro, ó, inteiro, opa, agora ele me pediu o valor inteiro, tá vendo? Eu entro com o valor inteiro. Então, ele entrou aqui, ó. Opa, aqui, ele está nesse input nesse momento. Agora eu entro com o valor 5. O que é para ele falar? O número inteiro 5 é ímpar. É isso que ele está imprimindo aqui. Por quê? Quando ele dividiu o num por 2, deu o resto 1. Então, o resto da divisão do número por 2 não foi 0. Então, ele veio no else e imprimiu o número a ímpar. Veja, gente, que tem um if dentro do outro, tá? Então, ele veio nesse else, mas ele não vai vir nesse else. Porque esse else aqui é desse if aqui de cima. Então, como o tipo ele é inteiro, ele entra só nessa parte, ele não veio nesse else.
E aí, como aqui também já é o else de um outro if, ele, logo depois que ele fizer essa impressão aqui, ele já vai terminar. Então não tem mais nada para fazer. Nós precisamos voltar aqui e finalizar o programa, porque ainda tem a parte real. No caso de ter escolhido, no caso de ter escolhido com o número real, o programa deve isolar o primeiro dígito da parte decimal e verificar se ele representa um número par ou ímpar. Então, se o usuário entra com um número decimal, eu vou ter que isolar o primeiro dígito depois da vírgula. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma variável temporária aqui, ela receber o num menos o int do num. Ou seja, está sobrando aqui só a parte decimal. Quando eu falo número, imagina que o num foi 3,5. O número foi real. 3,5 menos o número convertido para inteiro dá 3. Então aqui ele ficou com 0,5. O que eu preciso agora? Fazer um temp2, receber o temp, no entanto eu quero ele multiplicado por 10 e eu quero somente a parte inteira dele. Por quê? Vamos lá, transformação que foi feita. Num 3,5 menos 3, então daria 0,5. Aí o temp2 faz o quê? 0,5 vezes 10 deu 5,0. Eu quero somente a parte inteira, 5. Então, inclusive, se tivesse entrado com 3,51, quando fizesse 3,51 menos 3, daria 0,51. Multiplicando por 10, daria 5,1. Pegando a parte inteira, daria 5. Então, o que eu tenho como resultado aqui é o número, é o temp2 que eu tenho que verificar se ele é um número par ou um número ímpar, que é o que me pediu aqui em cima. Verificar se representa um número par ou ímpar. Então, é o temp2. Então, tudo que aconteceu aqui em cima, que eu fiz o teste para o num, aqui embaixo vai ser feito como um novo if, mas agora é para o temp2. Então, se o temp2, aí aqui já não é número inteiro, é real, né? E aqui não é num, é temp2. E aqui também temp2. E aqui é o número real. Então, na verdade, ele vai poder ser par ou ímpar. E aqui ele já é o número inteiro, tá? E eu já isolei o primeiro caractere depois da vírgula. Aliás, primeiro algarismo depois da vírgula. Bem, vamos lá agora. A gente já tinha testado, esse programa então não tem aqui a parte da saída separada, né? Entrada, processamento e saída estão tudo embolado agora. Até porque ele faz teste da entrada, depois ele pede mais uma entrada. Então meio que agora embolou um pouco, não tem problema. Os programas vão crescendo um pouco, a gente vai começando a ver programas um pouco maiores. Vamos lá rodar, principalmente essa situação do número real, que é o que falta testar. Real, se eu entrar com 3,51, vai dar certo dele falar que o número 5, que é o primeiro depois da vírgula, é um número ímpar? Então deu certo, ó. O número real 5 é ímpar. Se eu tivesse entrado aqui com um número par, quer dizer, um número par depois da vírgula, né? Imagina, 761.898, por exemplo. Opa, ele já deu um problema, ó. Porque aqui ele não espera um número, né? Aqui ele espera falar que é real. Então vamos lá rodar de novo, que eu estou fazendo errado. Real, agora o valor que eu quero entrar, que é esse daqui. Ó, ele achou certinho. O número real 8, o primeiro depois da vírgula, é par. Então a gente fez o nosso primeiro programa de exemplo.